E é bom a gente trazer o Theo Cury para cá, porque ele consegue nos dar os dois olhares disso, de como o Supremo tem a preocupação para tentar evitar que este assunto de uma eventual abertura de ação penal e condenação de Bolsonaro avance para o ano eleitoral de 2026 no que diz respeito ao acontecimento dos fatos. Agora, de novo, buscando o conselheiro Acácio. As consequências vêm depois. E as consequências de uma eventual conclusão desse processo ainda em 2025 é que pode se tornar um grande discurso para os mais variados campos políticos nas eleições de 2026. Theo. Não, concordo com a avaliação dos dois. E faz sentido também a avaliação do Valdemar Costa Neto, que vocês vão se lembrar, por exemplo, no caso do presidente Lula. Então, é muito difícil não buscar essa comparação, apesar de os casos serem completamente diferentes, apesar do momento histórico dos dois casos ser completamente diferente. A gente está falando da Operação Lava Jato, anulação de processos por outros motivos, mas é importante fazer essa comparação porque a gente está falando de, primeiro, dois presidentes da República em determinado momento, Lula e Jair Bolsonaro. A gente está falando de julgamento envolvendo esses dois personagens que na justiça e por questões criminais. Então, e as consequências desses julgamentos politicamente para esses líderes, um da esquerda e um da direita. Então, faz sentido essa frase, esse depoimento aí do Valdemar Costa Neto, porque, de fato, a gente não viu nesse momento, primeiro, um enfraquecimento de Jair Bolsonaro. Obviamente, teve manifestação convocada, um número muito mais baixo do que o aguardado, mas por uma questão da pauta da manifestação, que não é abraçada por todos que fazem parte do espectro ideológico do ex-presidente da República. Mas o próprio presidente Lula, lá no passado, quando era, então, ex-presidente da República, vinha sendo alvo dessas ações judiciais, tinham ali deixando muito claro que são casos diferentes, com desfechos diferentes, inclusive do ex-presidente, do presidente Lula. Mas havia um discurso de politização da justiça, havia um discurso de perseguição política, todos os mesmos argumentos que estão sendo utilizados agora também pelo ex-presidente, pelo entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. São líderes de massa, são dois influentes políticos e que têm um apelo popular muito grande. E é difícil que processos como esses, que têm as suas complexidades, tanto os de Lula quanto de Jair Bolsonaro, tenham um impacto muito grande no eleitorado a ponto de fazer com que eles mudem, os eleitores mudem o posicionamento e o que eles acreditam com relação a esses líderes. Então, a tendência é de que se mantenha esse quadro de Jair Bolsonaro a ver os próximos passos. Obviamente, cada caso é um caso, mas é possível traçar algumas comparações entre os dois.